Carlos Bolsonaro não está conseguindo se conter. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem usado suas redes sociais para cobrar diariamente a união da direita em defesa de seu pai. E agora é um grande defensor dos direitos humanos. Quem te viu, quem te vê, hein, Carluxo? Não, vou colocar essa musiquinha aqui, faz mais sentido. Tadinho do Carluxo, gente, tadinho. Carluxo, assim, é, direitos humanos para humanos direitos, tá? E seu pai não é um humano direito. Não, brincadeira, gente. Pois Não, não, é. brincadeira, brincadeira. Sou defensora dos direitos humanos, sim. Mas dá vontade de jogar na cara deles. Pois é. E assim, né, a gente entende, inclusive nós, né, Sofia, que somos defensores dos direitos humanos, entendemos que algumas pessoas elas precisam, em algum contexto, estarem distante da sociedade porque elas podem fazer mal a elas ou a outras pessoas. E no caso do Bolsonaro, ele tentou cometer um golpe. Inclusive, é bom a gente lembrar, porque existe uma galera aí que até hoje ainda desacredita, porque o golpe foi sem armas, é porque o golpe seria no domingo, é porque o golpe, na verdade, é aniversário da Selma. Existem documentos com inscrições de pessoas do Exército que falam em campos de concentração para que não concordasse com o novo governo. Eles estavam de ditadura, que a gente acompanhou. E talvez, Sofia, eu não estou tentando passar pano para a galera que ainda acredita que isso não aconteceu. Mas talvez, e só talvez, é algo tão surreal e inimaginável que as pessoas ficam sem acreditar que foi assim. Tem vários, inclusive, fica aqui a dica. Não precisa assistir um documentário da esquerda, de ninguém da esquerda, mas tem várias reportagens e documentários que falam sobre a construção da ida até Brasília para o 8 de janeiro, que falam sobre a articulação feita por Bolsonaro e seus aliados. A gente tem uma reunião ministerial que é horrorosa, é uma hora da galera dizendo a gente não pode perder, tem que fazer alguma coisa. E diante de tudo isso, depois de uma condenação do Bolsonaro, a gente tem finalmente o Carlos Bolsonaro à la esquerda, né? O Carlos Bolsonaro agora é aliado dos direitos humanos. Olha só, ele não acredita mais na ideia punitivista, ele não acredita mais que bandido bom é bandido morto. Precisou fazer o quê, gente? Precisou o pai dele ser condenado. Eu até utilizo mais, Sofia. Daqui a pouco ele vai ser que nem o pai do Gabriel Monteiro lá, que vai visitar o filho no presídio, com a Bíblia embaixo do braço, e vai votar contra o próprio partido, que eu não me lembro se é o PL, eu acredito que sim, mas é um partido da extrema-direita, contra projetos que são de precarizar ainda mais, a diminuir, a piorar ainda mais a vida de quem vive encarcerado. A gente teve o pai do Gabriel Monteiro fazendo essa façanha, que o filho estava preso na época, né? Então, assim, para vocês entenderem como é preciso a pessoa conhecer o sistema para entender o que é esse sistema. Dito isso, Sofia, vamos ler o Carlos Bolsonaro? E sim, ler, não ouvir. Eu não sei se é pior ou melhor, mas tudo bem. Né? Vamos ler o chat GPT? Brincadeira. Na publicação no X, né, o antigo Twitter, o Carlos Bolsonaro, que ele gosta de dizer que ele é o vereador do Rio de Janeiro com 130.480 votos, ele diz assim, entre aspas, chega desse papo de eu darei indulto se for eleito, para enganar inocentes. Jair Bolsonaro, quando presidente, já concedeu graça a Daniel Silveira e mesmo assim foi atropelado pelo sistema. Hoje estão destruindo não apenas o ex-parlamentar, mas também milhares de brasileiros presos ilegalmente e morrendo nas prisões, longe de suas famílias e mais afastado ainda da legalidade. Sofia, eu já tenho um grande parêntese para fazer aqui. Eu vou te falar uma coisa, Sofia. Eu vou contar um relato rapidinho aqui, mas um relato pessoal. Eu estava trabalhando num portal de notícias, que é um portal de notícias voltado a questões raciais na época. Se eu não me engano, foi no meio da pandemia de 2021, e tinha um caso de um rapaz no Rio de Janeiro.
Esse rapaz, ele estava trabalhando com filmagens provando que ele estava trabalhando no dia que teve um assalto. E esse rapaz foi preso, acusado de um assalto, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, mesmo com a filmagem, mesmo com os relatórios, mesmo com a identificação mesmo com o documento da folha de ponto, mesmo com o supervisor falando que ele estava lá trabalhando. Esse rapaz ficou preso mais de 40 dias e todo o movimento social, inclusive no meio de uma pandemia, usando máscara, mas indo para a porta do presídio, para as entidades, articulando, mobilizando, esse rapaz ainda ficou preso mais de 40 dias. E eu estou falando isso por quê? Porque o Carlos Bolsonaro e essa turma acredita, esse homem que eu estou falando em questão, ele foi identificado por supostamente um retrato falado da vítima. E aí ele foi preso através de retrato falado. Quando nós, direitos humanos, questionamos esse modo de prisão, gente como Eduardo fala, eles estão defendendo bandido. Quando a gente defende que tem irregularidades no processo penal, e foi a gente da esquerda que defendeu a prisão, a audiência de custódia, eles disseram isso é para botar bandido rápido na rua. E eles continuam dizendo isso também. E, na verdade, é para que você impeça que crimes continuem sendo cometidos contra a sociedade e uma população que não deveria estar presa, encarcerada naquele momento. Não é uma ideia de indulto, saidinha, até porque indulto, saidinha é um outro caso para quem já está no processo de ressociabilização, não se entra na cadeia hoje, tem um indulto amanhã, tem todo um prazo para você estar lá e voltar para ver sua família, não é sobre isso. Inclusive, eu faço um grande parêntese aqui também, Sofia, porque as pessoas acham que a maioria dos presidiários que fogem ou que cometem crimes estão em saidinhas e indultos, e pesquisas estatísticas mostram que não é a maioria. Infelizmente, a gente tem um número de reincidência de crimes muito grande. Por quê? Porque a gente tem presos, presidiários que saem, encarcerados, que saem do sistema e não conseguem emprego. Então, a gente precisa falar de outras políticas. Mas é um debate que o Carlos não vai fazer, porque não é sobre isso que ele está falando. Ele está tentando deslegitimar o sistema prisional, porque o pai dele vai para uma papuda da vida, porque o pai dele foi condenado. Porque quando a burguesia se livra dos seus crimes, sai do poder, né, tranquilamente, fica viajando para cima e para baixo, não há esse questionamento. No caso do Carlos é bem específico, por favor, salva meu papai. E ele agora se voltou contra a direita como um todo, viu, Sofia? Descendo mais um pouquinho, ele fala que é hora. Eu vou te pedir para botar de novo o tweet do Carlos na tela. Desculpa, a gente está acabando, não vai demorar mais muito o tweet do Carlos, não, pode deixar. O chat GPT organizou melhor as ideias dessa vez. Aí, entre aspas, fala: é hora de mostrar a verdade sobre a destruição dos direitos no Brasil e partir para a defesa real da democracia. Jair Bolsonaro está preso de forma ilegal, assim como tantos outros inocentes. Enquanto isso, a imprensa e a organização escolhem quem pode ser a direita permitida, criando fantoches para controlar a oposição. Defender a verdade e denunciar os abusos é estar, de fato, ao lado da democracia e da direita. Eita. O resto não passa de blá, blá, blá para enganar e servir ao jogo do sistema. Cobrar firmeza e coerência não é desunião, é exigir que se revele o verdadeiro caráter de quem diz defender o povo, sem conchavos sofisticados que apenas perpetuam a farsa. Você acha o quê, Sofia, que o chat GPT dessa vez mandou bem? Porque foi ele que organizou esse texto, né? Eu acho que o Carlos ele não é capaz de fazer um texto com tanta clareza, não. Não, gente. Vocês já viram como que o Carlos escreve de verdade? Não, só um segundinho aqui, daí um segundinho, porque eu Claro. cheguei eu tô escrevendo um roteiro pro Telescópio aqui sobre os filhos do clã Bolsonaro. Eu cheguei a ver hoje um tweet do Flávio que eu quero ler aqui. O Sim. velho teatro das tesouras volta a agir mais descarado. Os traíras vermelhos com seus porcarias alinhados com os tucanos e seus gulosinhos biografados. Só observar o movimento de rodízio das prostitutas nas últimas décadas. A roupagem muda, contudo, o rabo sempre fica de fora. Isso é um tweet do Carlos Bolsonaro de verdade.
Gente, é muito surreal, né? Você Então, vai né? tentar me convencer que esse texto aí é do Carlos? Não tem como. E assim, Sofia, para começar, a gente tem um Carlos cobrando uma direita que dê, conceda a liberdade para o seu papai. Ai, meu papai não pode ser preso, ele está sendo injustiçado por um sistema. O Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio, todos ainda podem usar as redes sociais, menos o Bolsonaro, mas o Bolsonaro daqui a pouco vai poder fazer aí o uso de outros canais. Mas é isso. Isso é o que eles chamam de falta de liberdade, de falta de justiça. Vale lembrar que se a gente tivesse um país justo de verdade, o Bolsonaro ele sairia da presidência preso pelos crimes cometidos durante a pandemia. Aquilo foi genocídio. Se a gente não quiser admitir que foi genocídio com toda a população, a gente minimamente vai entender que foi genocídio, pelo menos contra os Yanomamis. A gente está falando sobre negação de água, de alimentos, uma morte em série, mortes em séries. O que fizeram com os indígenas foi um genocídio. Gente, vocês estavam privando pessoas de receber água potável, água, sabe? É de uma pequenez, é de uma violência. E assim, a galera ignorar tudo isso e achar que de fato o Bolsonaro ele não cometeu crime nenhum e está tudo certo é um absurdo tremendo. E sinceramente, Sofia, eu não vou agradecer, ainda bem que eles foram burros o suficiente para tentar esse golpe à luz do dia. Mas que bom que eles foram burros o suficiente para fazer esse golpe à luz do dia, até com impressão do documento dentro do Planalto, com comprovação de que houve rabiscos à mão, com o caderninho do Augusto Heleno, por isso que eu não admito que ninguém venha me dizer que o Augusto Heleno tem que receber pena menor, viu, Dino? Essa aí é bem endereçada para Flávio Dino, porque o Augusto Heleno escreveu tudo no caderninho dele. E assim, gente, é inaceitável depois da condenação com tantas provas que ele fique com essa choradeira. Mas que bom que ele está com essa choradeira, Sofia. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que, de fato, a direita está fragmentada, enfraquecida, sobretudo o clã Bolsonaro. Ele está com um filho fugitivo, né, e que pode ser preso a qualquer momento agora, como a determinação do Alexandre de Moraes. Ele está agora com Flávio, que é uma pessoa bem ensaboada, vamos dizer assim. O Flávio está ali tentando, lutando entre não se meter demais para não sofrer um processo ali, ser preso, etc e tal, mas ainda segurar as pontas, porque o mandato ainda é muito importante, sobretudo no Senado. E a gente tem o Carlos, que está dando esse chilique, porque o Renan nem para isso ele está servindo na família. Então, isso se resumiu ao clã Bolsonaro. E a Michelle, no PL Mulher, chamando o Lula de cachaceiro e ladrão de velhinhos. Que decadência, hein, Sofia? Total, total. E assim, não me comove, não me convence. O Jair Bolsonaro, ele foi o responsável pela morte de centenas de milhares de brasileiros. A pandemia ia matar muita gente? Ia matar muita gente, mas matou muito mais gente do que o necessário, digamos assim, como se fosse necessário, mas muito mais do que aconteceria se a gente tivesse uma política decente de enfrentamento à pandemia. E a gente não teve por causa de pessoas como Jair Bolsonaro e como Carlos Bolsonaro, que através do gabinete do ódio ajudou a espalhar mentiras sobre as vacinas, sobre tratamento precoce e toda essa pataquada aí. Então, eu acho é pouco. Eu acho é pouco o que esses caras estão passando. Eles já deveriam estar pagando muito mais caro há muito mais tempo. Enfim, Dai, ficamos por aqui? Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.